Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu achei que herança vinha com papel passado, chave enferrujada e dívida atrasada. Veio mesmo. O cartório ficava no centro da cidade, numa sala que cheirava a mofo e caneta Bic. A moça do balcão usava batom rosa e me olhou de um jeito que eu já conheço bem. Aquele olhar que vai do meu sapato gasto até o meu cabelo preso com elástico de cabelo e volta, tudo em menos de 3 segundos, já tendo concluído o que precisava concluir sobre mim. Assinei onde ela mandou. Não perguntei muito. Quando a gente já perdeu o que tinha de valor, aprende que papel é só papel e que assinar embaixo do próprio nome num documento que ninguém disputou não é vitória nenhuma. É só o último recurso de quem ficou. Fiquei. Meu marido, Benedito, tinha morrido 2 anos antes. Infarto fulminante, disseram. Ele estava trabalhando na roça quando caiu. Eu encontrei ele de tarde, quando fui levar água. Fiquei ali sentada do lado dele por um tempo que não soube medir, segurando a mão dele, que já estava fria, tentando entender como um homem que enchia uma porta com o corpo podia simplesmente não estar mais lá. A família dele chegou no enterro toda de preto e com a voz baixa, mas os olhos medindo tudo. Eu nunca fui de sangue deles. Frase que a cunhada de Benedito repetiu 3 vezes durante o velório, como se eu precisasse ouvir mais de uma vez para entender. Entendi na primeira. Só fiquei quieta porque aprendi desde cedo que mulher que fala alto em dia de enterro vira assunto por mais tempo do que o próprio morto. Em menos de 6 meses, o que tinha sido nosso foi dividido, vendido ou simplesmente tomado de um jeito que a justiça chama de acordo e eu chamo de roubo educado. Me deixaram com um dinheiro que não dava para 3 meses de aluguel e com a roupa no corpo. Fui morar na casa de uma prima que não me convidou, mas não me fechou a porta. Ela tinha 2 filhos pequenos e um marido que trabalhava no trecho. E eu dormia no quartinho dos fundos, que ela chamava de o cômodo, como se nomear de outro jeito tornasse menos desconfortável o fato de eu estar ali. Quando o advogado me ligou para falar do sítio do sogro, meu primeiro pensamento foi que tinha engano. Meu sogro morrera havia quase 1 ano, e eu já tinha assumido que aquilo também não era para mim. Mas resulta que o velho tinha deixado um testamento redigido à mão, reconhecido em cartório, deixando o sítio para Benedito. Como Benedito morreu antes dele, o bem passou para o cônjuge sobrevivente. Para mim, a família não aceitou fácil. Contestaram, reclamaram, ligaram de madrugada, mandaram recado por terceiro. A cunhada me mandou uma mensagem dizendo que aquilo era herança de sangue. E que eu era uma estranha que ficou pouco tempo na família. Pouco tempo. 19 anos de casamento. 2 filhos que enterrei antes de completarem 1 ano de vida, cada um deles. E ela chamava isso de pouco tempo. Não respondi. Assegurei que o advogado respondesse no lugar certo, da forma certa, e esperei. A justiça demorou o que tinha que demorar. Quando saiu a sentença, eu já tinha aprendido a dormir com o barulho das crianças da minha prima e a comer o que sobrava sem fazer cara. Então assinei os papéis. Peguei a chave. Peguei o ônibus. O sítio ficava a 40 minutos da cidade, mas parecia que ficava em outro tempo. A estrada de terra começava logo depois de uma pontezinha de madeira sobre um córrego que eu não vi água nenhuma, só pedra seca e lama velha nas beiradas. O ônibus me deixou na entrada da estrada e eu andei o resto carregando a mala que tinha rodinha, mas a rodinha não servia para nada naquele chão. Quando a casa apareceu na dobra do caminho, eu parei. Não sei o que eu esperava. Algo mais derrotado, talvez. Paredes caindo, telhado cedendo, janelas quebradas. Mas a casa estava de pé. Pequena, certo. Torta em alguns cantos, com a pintura que deveria ter sido branca virada num amarelo de coisa velha e sol. Mas de pé, firme na terra, como quem já atravessou muita chuva e não tem mais medo de molhar.
Tinha uma mangueira no lado esquerdo da casa, grossa de tronco, com raízes que já tinham levantado parte da calçada de cimento. Na sombra dela, uma cadeira de madeira com assento de palha. Eu olhei para aquela cadeira um tempo demais. Continuei andando. A chave entrou na fechadura com dificuldade, como se a casa estivesse testando minha paciência logo de entrada. Abriu com um barulho que não era bem rangido. Era mais como um suspiro. Eu entrei. Cheirava a café antigo e terra molhada. Não era um cheiro ruim. Era um cheiro de lugar que teve gente e agora estava esperando ter de novo. A cozinha era do lado direito. Fogão a lenha, pia de cimento, uma prateleira de madeira com 3 pratos de louça e 2 copos de vidro grosso. Sobre a pia, dobrado com cuidado, havia um pano de prato bordado com linha vermelha. Olhei para as iniciais bordadas no canto. Não eram iniciais que eu reconhecia. Não eram do meu sogro, cujo nome começava com A. Eram 2 C entrelaçados. Guardei essa informação em algum lugar no fundo, sem saber ainda o que fazer com ela. O quarto de frente era simples. Cama de solteiro com colchão de espuma, guarda-roupa de 2 portas, janela com vidro opaco de poeira. O quarto dos fundos, menor, tinha uma cômoda baixa e um armário de madeira escura encostado na parede. Eu tentei abrir o armário. Não abriu. Tentei de novo. Pensei que fosse empenado. Mas não era. Estava trancado por dentro. Por dentro. Fiquei parada diante dele por um momento, com a mão ainda na maçaneta, e senti alguma coisa que não era bem medo e não era bem curiosidade. Era uma mistura que não tem nome certeiro, como quando a gente presencia algo que ainda não entendeu, mas o corpo já sabe que é importante. Deixei o armário para depois. O curral ficava a uns 30 metros da casa, cercado de madeira velha, mas ainda firme. Quando me aproximei, a vaca levantou a cabeça. Ela era magra, não de doença, eu entendo a diferença. Era magra de quem passou tempo com pouco pasto e muita seca. Os ossos do quadril apareciam um pouco sob o couro escuro, mas os olhos eram limpos, atentos. Do lado dela, um bezerro de patas compridas demais para o próprio corpo tentava se equilibrar na palha. Eu me aproximei devagar, sem barulho, como minha mãe me ensinou. A vaca não recuou, não mugiu, não virou a cabeça, só me olhou. Um olhar longo, calmo, direto, um olhar que durou mais do que olhar de bicho costuma durar. E naquele olhar havia alguma coisa que eu só consigo descrever como reconhecimento, como se ela já soubesse que eu ia chegar, como se ela tivesse esperado. Fiquei ali encostada na cerca de madeira por um tempo, olhando para ela e para o bezerro que já tinha encontrado o equilíbrio e sugava com força. O sol estava descendo atrás do morro, e o céu ficou daquele cor de laranja escuro que no interior parece pintado. Um bem-te-vi cantou em algum lugar na mangueira. Eu ouvi o som do vento passando pela frente da casa, levantando um pouquinho de poeira na estrada. Eu não chorei. Não era hora de chorar. Mas eu senti. Senti aquele lugar entrando em mim de um jeito que Benedito nunca entrou, que a família dele nunca entrou, que o quartinho dos fundos da minha prima nunca entrou, aquele sítio velho que todos chamavam de resto, que ninguém quis disputar com afinco porque não valia o custo do processo, entrou em mim pela respiração. Fui buscar minha mala onde tinha deixado na entrada. Tinha muito a fazer. A casa precisava de limpeza, o curral precisava de atenção, a lenha estava baixa. Eu sabia trabalhar. Sempre soube. O que eu não sabia ainda, o que eu só iria saber aos poucos, à medida que os dias fossem abrindo o lugar para mim, é que aquele sítio não estava esperando só por uma moradora. Estava esperando por alguém que não tivesse medo de ouvir o que paredes velhas guardam. E eu, que já tinha enterrado tudo que podia perder, era exatamente o tipo de mulher que não tinha mais nada a temer de verdade que já viveu. A primeira noite num lugar novo é sempre uma negociação.
Você não conhece os barulhos, não sabe o que é o vento batendo numa telha solta e o que é coisa que precisa de atenção. Não sabe onde a madeira range quando esfria, onde o telhado goteja quando o orvalho cai pesado, onde o bicho do mato passa quando acha que não tem mais ninguém acordado para ouvir. A casa te testa. Você deita com um olho aberto, esperando entender a linguagem do lugar, e vai dormindo aos poucos conforme vai reconhecendo os sons como inofensivos, como parte do ritmo daquilo. Mas tem casas que não deixam você dormir assim tão fácil. Eu tinha varrido, sacudido o colchão, aberto as janelas para arejar, fechado de novo quando o sereno começou a cair pesado. Tinha comido o que trouxe na sacola: pão, sardinha em lata, um pedaço de queijo que estava começando a endurecer nas pontas. Tinha aquecido água no fogão a lenha, que precisou de 3 tentativas para pegar fogo porque a madeira estava úmida. Quando a casa começou a cheirar a fumaça quente, eu senti meu corpo afrouxar um pouco. Fogo aceso é sinal de presença. Presença afasta o vazio. Deitei cedo porque o cansaço era daquele tipo que não precisa de argumento. Fechei os olhos. Dormi. Mas na madrugada, acordei. Não foi um barulho alto, foi o oposto, foi um silêncio diferente. O tipo de silêncio que acontece quando algo que estava fazendo som para. Fiquei quieta, de olhos abertos no escuro, deixando os ouvidos trabalharem. O vento tinha parado. O bem-te-vi, que voltara a cantar no começo da noite, estava quieto. Até o sapo que coachava perto do córrego tinha calado. E então ouvi passos leves no quintal. Não era barulho de animal grande, não era o casco da vaca, não era peso de cachorro. Era um barulho de pisada humana em chão de terra batida. Calçada ou descalça, não soube dizer. Mas era passo humano. Eu conheço. Peguei a lamparina que tinha deixado do lado da cama, acendi com o isqueiro que carrego no bolso desde que fiquei viúva. Aprendi que mulher que vive só precisa de fogo à mão, tanto para a lamparina, quanto para o fogão, quanto para o coragem. Fui até a janela do quarto de frente que dava para o lado da mangueira e olhei. Não tinha ninguém, só a sombra da mangueira no chão, pesada e quieta. Só a estrada de terra clara embaixo da lua quase cheia. Só o curral escuro ao longe. Fui até a porta da frente. Abri com cuidado. Saí no alpendre. O ar estava frio e cheiroso daquele cheiro de madrugada de roça. Terra, capim, um resquício de fumaça do fogão que ainda respirava pelo cano. Fiquei parada, segurando a lamparina, olhando o quintal iluminado pela meia-luz. O curral estava aberto, não todo. A porteira principal estava fechada, mas a tranca de madeira que eu mesma tinha colocado com cuidado antes de entrar para dormir estava fora do gancho. A porteira balançava levinho no ar parado, como se tivesse sido empurrada de dentro. Fui até lá. A vaca estava de pé, encostada no canto do curral, quieta. O bezerro estava deitado na palha, dormindo. Mas a porteira estava aberta por dentro, e não tinha como ter aberto por fora, porque a tranca só funcionava pelo lado de dentro. Eu mesma tinha verificado isso à tarde, tentando entender o mecanismo. Tranquei de novo. Testei 3 vezes. Voltei para dentro. Não dormi mais naquela noite. Fiquei sentada à mesa da cozinha, com a lamparina na frente, ouvindo a casa respirar ao meu redor. De manhã, com a luz do dia entrando pelas frinchas das janelas e o galo de um vizinho distante anunciando que o mundo continuava, as coisas pareciam ter outra escala. O medo da madrugada sempre parece maior do que o dia permite. Eu sei disso. Já passei noites compridas demais pensando que não sobreviveria até o amanhecer, não por ameaça de fora, mas pela pressão de dentro. E sempre o sol nasceu, e sempre eu me levantei, e sempre fui fazer o que precisava ser feito. Esse dia não foi diferente. Fiz café, comi pão duro com o restinho do queijo, fui ver a vaca e o bezerro. Dei água, joguei capim que tinha encontrado num fardo velho no canto do curral.
A vaca me deixou encostar a mão no focinho. Ficou parada enquanto eu passava a mão pelo pescoço dela, pelos ossos do ombro que apareciam demais. Vou te engordar, eu disse baixinho, quase sem querer. Ela bufou uma vez, devagar, e fechou os olhos. Voltei para dentro e comecei a limpar de verdade. Na cozinha, além do pano bordado com as iniciais que eu já tinha visto, encontrei outras coisas que não eram do meu sogro. Numa lata de biscoito dentro do armário embaixo da pia, havia botões de roupa. Os tipos que se usam em blusa de mulher, pequenos de madrepérola branca. Havia um espelho de mão com cabo de osso, com um trincado fino que ia da borda até o meio. Havia um rosário de contas azuis com a cruz dourada. Coloquei tudo sobre a mesa da cozinha e fiquei olhando. Meu sogro morava sozinho havia anos. A mulher dele, minha sogra, tinha morrido quando Benedito era adolescente. Mas essas coisas não eram de homem vivendo só, eram de mulher. E não eram velhas o bastante para serem da minha sogra. A lata de biscoito tinha ainda um cheirinho de manteiga, fraco, mas presente. O espelho não tinha essa opacidade de coisa esquecida há décadas. Alguém tinha morado ali mais recentemente do que eu pensava. Fui para o quarto dos fundos com uma chave de fenda que tinha encontrado numa caixinha de ferramentas no alpendre. Trabalhei uns 20 minutos tentando abrir o armário trancado por dentro, sentindo a madeira ceder aos poucos, testando o mecanismo da trava que eu não via, mas podia sentir pela resistência. Quando a porta finalmente abriu, um cheiro de cedro e naftalina saiu devagar, como quem estava guardado há tempo e não tinha pressa de sair. Dentro do armário havia roupas dobradas com cuidado numa prateleira de cima. Blusas de algodão fino, uma saia de chitão com flores miúdas azuis, um avental bordado com linha amarela. Na prateleira do meio, sapatos de couro marrom, femininos, número pequeno, bem conservados. E na prateleira de baixo, dobrado num pano de algodão branco, um caderno de capa dura. Peguei o caderno. Sentei na beira da cama do quarto dos fundos, que cheirava ao mesmo cedro do armário. Abri. A letra era pequena, inclinada para a direita, escrita a lápis e às vezes a caneta quando o lápis acabava. As páginas estavam amareladas nas bordas, mas firmes. A primeira linha da primeira página dizia: "Se alguém um dia abrir isso, quero que saiba que eu existia." Fechei o caderno devagar. Fiquei um tempo assim, com ele no colo, sem abrir de novo. Não porque não queria ler, mas porque entendi que aquilo não era leitura de qualquer hora. Era o tipo de coisa que pede que você esteja inteira antes de começar. E naquele momento, depois de uma noite sem dormir e com a cabeça ainda cheia de passos na madrugada e porteira aberta por dentro, eu não estava inteira. Guardei o caderno sobre a cômoda do quarto dos fundos. Deixei o armário aberto. As roupas dobradas me pareceram menos assustadoras com o ar circulando. À tarde, fui à cidade de novo. A pé até a estrada, depois o ônibus. Precisava comprar mantimento, sal grosso, querosene para a lamparina, algum remédio para o bezerro que eu tinha notado estava com os olhos um pouco lacrimejando. No mercadinho da cidade, a mulher do caixa me olhou com aquela curiosidade sem disfarce de interior. Não de mal, mas de quem precisa de informação para catalogar você corretamente no mapa social. "A senhora é quem comprou o sítio do seu Augusto?" Ela perguntou enquanto passava os itens. "Herdei", eu corrigi. "Era do meu sogro." "Ah." Ela assentiu, mas o jeito do assentimento disse que aquilo abria mais perguntas do que fechava. "Vai morar lá mesmo?" "Já estou morando." Ela me olhou um segundo mais longo. Depois disse, baixinho, como quem divide coisa que não é segredo, mas também não é para todo mundo: "Aquele lugar ficou fechado um tempo. Antes do seu Augusto, morava uma mulher lá, Cecília, mas ela sumiu. Faz uns 12 anos, acho. A gente nunca soube direito o que aconteceu. Cecília." 2 C entrelaçados no pano bordado.
Eu paguei as compras sem pressa, dobrando o troco com cuidado na carteira. Antes de sair, perguntei: essa mulher, Cecília, como ela era? A mulher do caixa passou a mão no avental. Pensou um instante. Quieta, bonita, parecia sempre cansada. Fez uma pausa. O povo dizia que ela tinha problema de cabeça, que inventava coisa, mas eu... Ela parou de novo, escolhendo as palavras com cuidado de quem já aprendeu que certos assuntos têm consequência. Eu nunca achei que ela inventava, não. Eu acho que ela via o que tinha para ver, e isso incomodava quem não queria que fosse visto. Saí do mercado com as sacolas e com o nome de Cecília, ocupando um lugar fixo dentro da minha cabeça. Naquela noite, depois de comer e cuidar da vaca e do bezerro e verificar pessoalmente que a tranca do curral estava presa, voltei para o quarto dos fundos. Abri o caderno de novo e comecei a ler. A letra de Cecília tinha um ritmo próprio. Percebi isso logo nas primeiras páginas. Ela não escrevia em linha reta sobre os assuntos. Ela rodeava. Começava falando do tempo, da chuva que tinha caído de madrugada, do cheiro da terra molhada, e aí, no meio de uma frase sobre capim verde, colocava uma dor tão grande que eu precisava parar e reler para ter certeza que tinha lido certo. Era como se ela tivesse aprendido a esconder o que sentia dentro do que parecia trivial. Como se tivesse treinado a dor a entrar pela porta dos fundos para não ser vista passando pela frente da casa. Eu conhecia esse jeito. A lamparina estava na cômoda do lado e eu deitada de bruços na cama do quarto dos fundos com o caderno aberto, lendo devagar, deixando a letra dela entrar em mim sem pressa. Lá fora estava quieto. A vaca tinha mugido uma vez, depois do sol se pôr baixinho e depois silenciou. Eu tinha a sensação estranha de que a casa estava prestando atenção também, como se as paredes soubessem que, finalmente, alguém ia ouvir o que elas guardavam. As primeiras entradas do caderno não tinham data. Cecília começara a escrever aparentemente quando chegou ao sítio. Ela mesma registrou isso numa das primeiras páginas, com aquela letra inclinada que parecia sempre estar correndo para algum lugar. Cheguei aqui em setembro. O calor estava pesado e a casa cheirava a homem sozinho. Não de sujeira, mas daquela solidão seca que gruda nas paredes quando não tem outra pessoa para circular o ar. Ele disse que ia ser diferente aqui, que longe da cidade a gente ficaria mais tranquilo. Que o que aconteceu antes era culpa do lugar, das pessoas do lugar, da agitação. Eu acreditei porque precisava acreditar, porque quando a gente está com medo, acredita nas promessas que parecem uma saída. Eu parei nessa linha. Quando a gente está com medo, acredita nas promessas que parecem uma saída. Continuei. Ele tem bons dias e dias que eu prefiro não nomear. Nos bons dias, ele traz flor do campo, faz café forte, conta a história de quando era menino aqui nessa mesma terra. Nesses dias, eu consigo me lembrar por que vim. Nos outros dias, eu fico quieta no quarto dos fundos, com a porta fechada e escrevo. Escrever é o que sobrou de mim que ele não conseguiu tomar. Virei a página. A vaca pariu hoje. Ele não estava. Fui eu sozinha no curral de madrugada com a lamparina igual a minha mãe fazia quando precisava. Fiquei ajoelhada na palha e ajudei como sabia ajudar. O bezerro nasceu e ficou um tempo caído antes de tentar se levantar. Quando ficou de pé, bambo nas pernas compridas, eu chorei. Não sei bem porquê. Acho que foi de ver algo tão frágil se esforçando tanto para existir. Precisei parar de novo. Fiquei olhando para o teto do quarto dos fundos, para a madeira escura com a teia de aranha no canto, e respirei fundo. Aquela mulher tinha ficado nesse mesmo quarto, tinha dormido nessa mesma cama, tinha escrito aquelas palavras sentada, talvez na mesma posição que eu estava agora. Continuei lendo. As entradas seguintes foram ganhando datas. Cecília era do tipo que, quando começava a confiar no papel, entregava mais. As histórias foram ficando mais concretas, mais detalhadas e mais pesadas.
O homem que ela chamava só de ele nas primeiras páginas ganhou nome depois de umas 10 entradas: Romualdo. Eu não conhecia esse nome na história do meu sogro, mas o sítio tinha tido outros donos antes dele. O cartório tinha me dito isso vagamente, sem detalhe. Romualdo aparecia no caderno como alguém de temperamento que fechava rápido, ciúme que não era de amor, mas de posse, e uma capacidade de fazer Cecília sentir que tudo que estava errado era culpa dela. Ele disse que eu sorri demais para o homem do armazém. Eu comprei sal e farinha e respondi obrigada quando ele deu o troco. É isso que aconteceu. Mas eu não disse isso para ele porque aprendi que discutir o que aconteceu de verdade piora mais do que aceitar o que ele achou que aconteceu. Então fiquei quieta, e de noite ele dormiu, e eu fui para o quarto dos fundos e escrevi. Às vezes me pergunto se a culpa é minha, se tem alguma coisa em mim que provoca. Mas aí me lembro da minha prima Dete, que era do jeito mais quieto e sossegado do mundo, e o marido dela era igual, ou pior. Então entendo que não é sobre o que a gente faz. É sobre o que eles precisam que a gente seja. Pequena, sempre pequenininha, do tamanho que dá para controlar. Virei mais páginas. Cecília escrevia com intervalos irregulares. Às vezes havia entradas quase diárias, às vezes um silêncio de semanas. Nesses silêncios eu sabia ler o que não estava escrito. Aprendi isso cedo também. E então, numa página que estava um pouco mais dobrada do que as outras, como se tivesse sido aberta e relida muitas vezes, havia uma entrada mais longa. Estou grávida. 3 linhas. Contei 3 vezes. Fui à cidade escondida, comprei o teste na farmácia da rua de trás, fiz no banheiro do bar que tem no final da praça, porque não queria fazer aqui, não queria que a casa soubesse antes de mim ter entendido. Não sei o que fazer com essa notícia, não no sentido de acabar com ela, nunca, mas no sentido de como guardar uma coisa tão viva dentro de uma vida tão apertada. Como proteger algo pequeno quando você mesma não consegue se proteger. Ele não sabe, ainda não. Quando souber, vai ser de 2 jeitos possíveis: alegria de quem quer herdeiro ou raiva de quem não foi consultado. Não existe meio termo com ele. Estou esperando entender qual dos 2 vai ser antes de contar. Eu fechei o caderno com cuidado e fiquei deitada olhando para a lamparina queimar. Tinha um filho nessa história. Ou ia ter. E eu não sabia o que tinha acontecido, porque a Cecília do armazém me dissera que ela tinha sumido. Sumido é uma palavra conveniente. Sumido pode ser muita coisa. Pode ser foi embora, pode ser fugiu, pode ser foi feita sumir, abrir de novo. As próximas entradas mostraram Cecília num equilíbrio tenso. Ela contara para Romualdo, e a reação dele tinha sido a alegria do herdeiro, como ela previra como possibilidade. Mas a alegria de Romualdo vinha com condições. Ela não podia mais ir à cidade sozinha. Ele ia junto em tudo. O armazém, a farmácia, a missa de domingo. Ele ficava do lado, com a mão no ombro dela, sorrindo para as pessoas. E Cecília descrevia esse sorriso de um jeito que me arrepiou. Ele sorri do jeito que uma cerca sorri. Parece que está contendo, não que está acolhendo. E eu estou dentro da cerca. A gravidez foi avançando nas páginas. Cecília descrevia o corpo mudando. As náuseas da manhã que ela tratava com chá de gengibre que ela mesma plantava nos fundos da casa. Os chutes que ela sentia às noites e que a faziam chorar de felicidade no silêncio do quarto dos fundos enquanto Romualdo dormia. Ela falava com o filho no caderno, não com nome, porque não sabia o sexo e não queria saber, queria a surpresa. Falava com ele como se ele fosse a única pessoa no mundo que ouvia sem julgamento. Hoje, você chutou 3 vezes seguidas. Eu coloquei a mão na barriga e você parou, como se soubesse que eu estava prestando atenção. Eu ri sozinha na escuridão. Vai muito tempo que eu não rio assim, de dentro para fora, sem calcular se é seguro. Mas então havia uma entrada que mudava o tom de tudo.
sem data, escrita com a caneta falhando em alguns trechos, a letra menos caprichada do que o costume, como se tivesse sido escrita depressa ou com a mão tremendo. Ele encontrou o caderno. Só li. Leu tudo. Ficou quieto por um tempo longo, que eu não sei medir porque o medo embaralha o tempo. Depois me disse que eu era louca, que inventava coisas, que a cabeça de mulher grávida fica perturbada e começa a torcer a realidade. Disse que ia me levar ao médico, não para me ajudar, mas para ter prova do que ele já estava contando para as pessoas, que eu não estava bem, que eu vivia de fantasia, que ele era um marido paciente sofrendo com uma mulher que não enxergava o bem que tinha. Tentou pegar o caderno, não deixei. Corri para o quarto dos fundos, trancei por dentro, fiquei com o caderno no peito igual a uma criança segura boneca. Ele bateu na porta um tempo, depois parou. Disse pela fresta que eu era ridícula, que não tinha como travar porta nenhuma que ele não pudesse abrir quando quisesse. Essa noite eu descobri um lugar melhor para guardar o caderno. Não vou escrever aqui onde é, porque se ele ler de novo, vai achar, mas está seguro. Então foi assim que o caderno sobreviveu. Ela deve ter encontrado outro esconderijo, porque o caderno que eu estava lendo, que ele tinha lido, continuou sendo usado depois dessa entrada. Mas havia páginas arrancadas depois dali. Não com violência, arrancadas com cuidado, como quem remove o que não quer que seja encontrado, mas ainda não está pronta para destruir. O que estava nessas páginas, eu nunca ia saber. Nas últimas entradas do caderno, o tom de Cecília mudou. Não ficou menos pesado, ficou mais determinado, como se ela tivesse tomado uma decisão que ainda não estava pronta para nomear, mas que já estava operando dentro dela como um motor silencioso. Fui à cidade. Ele foi junto, como sempre, mas eu me demorei no banheiro do bar mais tempo do que o normal. Tempo suficiente para escrever o endereço de um papel que guardo dentro do sutiã. Um endereço que uma mulher do armazém me passou em segredo, olhando para os lados antes de falar. Como quem sabe que existem situações que precisam de saídas não marcadas no mapa. Não sei se vou usar, não sei se tenho coragem, mas agora tenho o endereço. E ter o endereço é ter uma porta. Mesmo que eu ainda não consiga abri-la, ela existe. Virei mais algumas páginas. Havia 2 entradas mais curtas, sobre o filho que se aproximava, sobre o medo do parto, sobre como ela queria que sua mãe estivesse viva para ficar do lado. E então, a última entrada. Cecília devia ter escrito em condições difíceis. A letra estava diferente, mais densa em alguns pontos, como se tivesse pressionado demais o lápis, mais fraca em outros. Mas estava inteligível. Cada palavra eu li 3 vezes. Se alguém um dia ler isso aqui, peço que não sinta pena. Pena é para quem não escolheu nada. Eu escolhi. Escolho agora. Escolho ir embora com meu filho antes que esse lugar nos engula os 2. Mas caso algo me aconteça no caminho, caso alguém me encontre antes de eu chegar onde preciso chegar, quero que saiba que a verdade está guardada aqui, nessa casa, não só no caderno. Há coisas que escondi com mais cuidado do que palavras merecem. Quando a hora certa vier, quem tiver coragem vai encontrar. Não desejo mal a Romualdo. Desejo que ele um dia entenda o que fez. Mas não vou ficar esperando por isso. Vou embora esta noite. Cecília, fechei o caderno. A lamparina estava baixa, queimando nos últimos restos de querosene. As sombras no quarto dos fundos dançavam devagar nas paredes. Lá fora, o silêncio era completo. Aquele silêncio de roça de madrugada que não é vazio, é cheio de coisa que não faz barulho. Eu fiquei sentada na beira da cama, com o caderno no colo e com o peso de uma mulher inteira descansando sobre os meus joelhos. Cecília tinha ido. Isso era o lado bom da história. Ela tinha escolhido ir, não sido levada. Mas ela tinha dito que havia coisas escondidas. Coisas além do caderno. E havia mencionado um filho, uma gravidez, uma saída. Eu não sabia se o filho tinha nascido. Não sabia se Cecília tinha chegado onde precisava chegar.
Não sabia o que eram as coisas escondidas com mais cuidado do que palavras merecem. Mas sabia uma coisa: o nome do homem que vinha antes do meu sogro na história daquele sítio era Romualdo. E o nome do meu sogro era Augusto. E entre o desaparecimento de Cecília e a chegada do meu sogro naquela terra, havia um espaço de tempo que o cartório tinha mencionado vagamente, sem detalhe, como se aquele intervalo não merecessem atenção. Às vezes, os intervalos são tudo. Deitei com o caderno do lado, sobre a cômoda, como se fosse coisa minha que precisava de lugar seguro para dormir. A lamparina apagou sozinha quando o querosene acabou. O quarto ficou no escuro completo e eu ouvi a casa respirar ao meu redor. O madeiramento, o telhado, o chão de tábua que rangia de vez em quando como quem vira de lado no sono. Dormi e desta vez não acordei com passos no quintal. Acordei com a certeza de que tinha mais a encontrar. E que o sítio estava me deixando encontrar, estava me guiando, à sua maneira lenta e silenciosa, de coisa que esperou muito tempo e aprendeu a ter paciência. Só eu precisava ter a mesma. Tem uma coisa que aprendi cedo, ainda menina, olhando minha mãe trabalhar na roça. A terra não mente, ela pode demorar, pode guardar o que foi enterrado por muitos anos, décadas, uma vida inteira, mas ela não mente. Tudo o que é colocado dentro dela, ela preserva à sua maneira, amolece, transforma, absorve, mas não apaga. Não de verdade. A terra tem memória mais longa do que gente, mais longa do que família, do que cartório, do que a versão que os vivos resolveram contar sobre os mortos. E aquela terra, em particular, parecia ter muita coisa para dizer. Acordei cedo, antes do sol terminar de subir, com aquela claridade cinza de amanhecer que faz o mundo parecer um esboço ainda não preenchido. Fiz café, comi, fui ao curral. A vaca me recebeu com aquele mesmo olhar de reconhecimento que já estava me parecendo natural. Como se entre nós duas tivesse se estabelecido um entendimento silencioso. Uma comunicação que não precisava de palavra nem de gesto, apenas de presença. O bezerro estava mais firme nas pernas do que no dia anterior. Isso me satisfez de um jeito desproporcional ao evento, mas eu aprendi a não questionar as alegrias pequenas. Elas são as únicas que a vida oferece sem cobrar juros depois. Dei água, capim, verifiquei a tranca do curral 3 vezes. Depois voltei para dentro com uma decisão tomada. Ia procurar o que Cecília tinha escondido. Comecei pela cozinha, porque foi onde encontrei as primeiras coisas. O pano bordado, a lata de botões, o espelho, o rosário. Mas dessa vez não estava só inventariando. Estava lendo o espaço como se fosse texto. Bati nas paredes procurando som diferente. Verifiquei o assoalho de madeira, ajoelhada, passando as mãos pelas tábuas, testando se alguma movia ou estava menos firme que as outras. Na terceira tábua da direita, contando a partir do fogão, encontrei. Não foi dramático. Não foi a tábua que saltou ou a que rangeu diferente. Foi sutil, 1 milímetro de folga na borda, quase imperceptível, que eu só notei porque passei o dedo com pressão. Peguei a chave de fenda, trabalhei a borda com cuidado e a tábua veio com uma resistência que não era de encaixe apertado, mas de coisa que foi colocada ali intencionalmente. Embaixo dela havia um espaço de uns 15 centímetros entre o assoalho e a terra, um vazio útil, daqueles que as casas antigas costumam ter por construção, mas que Cecília tinha transformado em cofre. Dentro havia uma lata de goiabada, daquelas grandes, retangulares, com a tampa vedada com fita adesiva que o tempo tinha escurecido, mas não soltado. Puxei a lata com as 2 mãos, sentei no chão da cozinha e passei um tempo apenas segurando, sentindo o peso. Não era pesada, mas havia algo dentro. Ouvi quando chacoalhei levemente. Abri. Dentro da lata havia 3 coisas. A primeira era um envelope com cartas, não o caderno. Estas eram cartas de verdade, dobradas, algumas com envelope endereçado, mas sem selos.
como se tivessem sido escritas para enviar e nunca enviadas. A segunda era uma caderneta de banco antiga, daquelas de capa plástica verde, com os registros de movimentações escritos à mão por um caixa. Os lançamentos estavam todos em nome de Cecília Aparecida Moura, e o último saldo registrado era de uma data de dezembro de um ano que me fez calcular, 12 anos atrás, exatamente quando ela sumiu. O saldo era de um valor que 12 anos antes representava o suficiente para ir embora e começar. E a terceira coisa era uma certidão de nascimento. Dobrada ao meio, com as bordas um pouco onduladas de umidade antiga, mas o papel intacto, legível. Peguei com os 2 dedos como quem segura coisa frágil. Abri. O nome da mãe, Cecília Aparecida Moura. O nome do pai, Augusto Ferreira Camargo. Augusto, meu sogro. O nome da criança, Marlene Moura Camargo. Sexo feminino. Data de nascimento correspondendo a uns 6 meses depois da última entrada do caderno de Cecília. Ela tinha conseguido ir, tinha chegado onde precisava, tinha parido a filha em segurança. Mas o nome do pai era o meu sogro. Fiquei olhando para aquele papel por um tempo que não soube medir, com a cozinha em silêncio ao meu redor e o cheiro de café frio na xícara sobre a mesa. Fui recompondo a linha do tempo na cabeça. Cecília chegara ao sítio com Romualdo, que era dono antes do Augusto. Ela fugira grávida, mas o pai da criança era Augusto, não Romualdo. O que isso queria dizer? Tinha mais de uma possibilidade, e nenhuma delas era simples. Guardei a certidão com cuidado, dobrei de volta, coloquei na lata, peguei as cartas. As cartas de Cecília eram diferentes do caderno. O caderno era conversa consigo mesma, circular, rodeada, cheia de rodeios que eu reconhecia como linguagem de quem aprendeu que falar direto tem custo. As cartas eram mais retas. Ela escrevia para alguém específico, e esse alguém eu entendi nas primeiras linhas da primeira carta. Augusto, eu sei que você disse que não podia ajudar. Eu sei que você disse que a situação era complicada e que seu nome no meio disso criava problema. Mas eu preciso que você entenda que problema tem grau. O problema de ter seu nome ligado a isso é de 1 grau. O problema de eu ficar aqui com ele sabendo o que sabe agora é de outro. Não estou pedindo que você assuma nada na frente do mundo. Estou pedindo que você me ajude a sair. Só isso. A segunda carta. Recebi seu recado pelo dito do armazém. Entendi que você não vai vir. Entendi que é mais fácil para você que eu simplesmente desapareça sem que seu nome apareça em nada. Mas, Augusto, eu estou grávida. E você sabe disso. E quando essa criança nascer, ela vai existir no mundo. E existir no mundo significa que em algum momento o mundo vai perguntar quem ela é. Não precisa ser agora, mas um dia. A terceira carta não começava com nome. Começava direto. Vou embora esta semana, com ou sem sua ajuda. Encontrei quem me ajude. Você não precisa fazer nada. Só precisa não atrapalhar. Só precisa que se alguém perguntar por mim, você diga que não sabe, que é tudo que eu peço. O silêncio de quem não sabe. A criança vai ter seu nome, não para te prejudicar, para ela ter o direito de um dia bater na sua porta e dizer, eu existo. Você decide o que faz com isso. Não guardo rancor, guardo tristeza. São coisas diferentes. C. Dobrei as cartas de volta. Sentei na cadeira da cozinha com as mãos sobre a lata fechada, olhando pela janela para a mangueira lá fora. O sol tinha subido e a sombra da árvore estava curta e escura no chão. Meu sogro sabia. Sabia que tinha uma filha, sabia que Cecília tinha ido embora grávida, sabia do caderno, sabia da criança, sabia da certidão. E não tinha feito nada, ou tinha feito o suficiente para que o silêncio se mantivesse. Tinha comprado o sítio depois que Romualdo foi embora ou morreu, não sabia qual. E tinha morado ali com esse segredo enterrado embaixo do assoalho da cozinha. Tinha guardado junto com a lata, ou não sabia onde a lata estava, ou sabia e escolheu não abrir.
com meu sogro, as 3 opções eram possíveis. Eu tinha convivido com ele 19 anos através de Benedito, e ele era um homem de silêncios longos e consciência seletiva. O tipo que conseguia morar com a própria omissão sem perder o sono, porque tinha aprendido a chamar a omissão de prudência. E Benedito nunca soube de nada disso, eu tinha certeza. Benedito era imperfeito de muitas formas, mas não era homem de guardar segredo assim. Ele teria me contado em algum momento de madrugada, com aquela voz de quem descarrega peso, do jeito que ele descarregava as coisas difíceis. Sempre de madrugada, sempre em voz baixa, como se o escuro tornasse as confissões mais leves. Ele nunca tinha falado de meia-irmã nenhuma. Então havia uma mulher no mundo chamada Marlene Moura Camargo, que tinha 12 anos, ou thereabouts, que talvez nem soubesse que existia um sítio com o nome do pai na certidão, que talvez não soubesse de nada, ou sabia tudo e estava esperando. Passei o dia processando devagar, do jeito que aprendi a processar as coisas grandes, fazendo trabalho com o corpo enquanto a cabeça vai resolvendo por baixo, sem forçar. Limpei o quintal, reparei uma parte da cerca do curral que estava solta, varri a frente da casa, fui buscar água no poço que ficava no canto do terreno e ainda funcionava. Velho, mas fundo o bastante para ter água boa. Enquanto trabalhava, fui pensando em Cecília. Ela tinha conseguido. Isso era importante de segurar. Ela tinha conseguido ir embora. Tinha parido a filha. A filha tinha crescimento. A filha tinha um nome e uma certidão. Cecília não era uma mulher que a terra tinha engolido. Era uma mulher que tinha encontrado a saída não marcada no mapa e tomado ela com o filho no ventre e a coragem que sobrou depois de tudo. Isso me aliviou de um jeito que eu não esperava. Eu tinha passado a noite anterior com um peso de possibilidade escura que preferia não nomear. A possibilidade de que o sumiço de Cecília tivesse outro nome. Mas as cartas mostravam ela planejando, negociando, decidindo. Não era desaparecimento involuntário. Era fuga bem executada. E ela tinha deixado a lata para alguém encontrar. Não havia outra explicação para o cuidado com que estava vedada, preservada, guardada num lugar que não era óbvio, mas tampouco era impossível. Era acessível para quem tivesse disposição de procurar. Ela sabia que um dia alguém ia morar ali e queria que esse alguém soubesse. Eu me perguntei quantas mulheres antes de mim tinham morado naquele sítio e não tinham procurado. Ou tinham procurado e não tinham encontrado, ou tinham encontrado e não tinham entendido o que estava vendo, ou quantas tinham entendido e escolhido não mexer. Às vezes é mais fácil não saber, mas eu nunca fui boa nisso. À tarde fui de novo ao armazém, não ao mercadinho da mulher do caixa, mas ao armazém maior que ficava na saída da cidade, o que tinha fiado para meio mundo e conhecia a história de todo mundo por extensão do crédito anotado no caderninho. O homem do balcão era velho, de óculos grossos e voz rouca, e quando eu disse que tinha herdado o sítio do Augusto Camargo, ele ficou me olhando por cima dos óculos por um instante antes de dizer: "Seu Augusto era bom pagador." "Eu sei", disse eu sem saber, mas era o tipo de coisa que facilita a conversa. "Saudade dele não tenho não", o homem disse com uma honestidade direta que me surpreendeu. Homem calado demais. Calado do jeito que esconde coisa, não do jeito que pensa antes de falar. Eu concordei sem comentar. Depois, com cuidado, como quem menciona coisa de passagem: "Antes do seu Augusto, quem morava ali?" O homem assentou devagaroso, como quem está localizando o arquivo certo dentro de uma memória que tem muita coisa guardada. "Romualdo Bessa", disse o nome com um peso que não era de saudade. Homem difícil. Foi embora uns 13 anos atrás. Vendeu o sítio para o seu Augusto e sumiu. Ninguém sentiu falta. E antes dele sair, morava uma mulher lá com ele? O homem me olhou mais atento agora. Limpou os óculos no avental,
voltou a me olhar. Cecília, disse ele. Cecília Moura. Uma pausa. Por que a senhora pergunta? Encontrei coisas dela na casa. Respondi com verdade, porque era o tipo de conversa que precisava de fundação verdadeira para ir longe. Quero entender a história. Ele ficou quieto um tempo. Depois, se inclinou levemente sobre o balcão, como quem vai falar baixo, mesmo que não tenha mais ninguém na sala. Cecília sumiu antes do Romualdo ir embora. Uns 6 meses antes, talvez. O Romualdo dizia que ela tinha ido visitar família e não voltou. Dizia que ela era desequilibrada, que a cabeça dela não prestava, que era melhor assim. Pausa. O povo acreditou porque era mais fácil acreditar. Quando a gente não quer enxergar, o olho colabora. O senhor acreditou? Ele levou tempo para responder. Não, disse firme. Eu vi Cecília várias vezes aqui no armazém. Ela era quieta, mas não era louca. Louco era quem vivia do lado dela. Ele endireitou as costas, como se tivesse dito o suficiente. Por que a senhora quer saber de tudo isso? Olhei para ele com a mesma honestidade com que ele tinha me olhado. Porque acho que ela deixou um recado que ninguém leu ainda, disse eu. E acho que está na hora de ler. Ele ficou me encarando por um momento longo, aqueles olhos velhos atrás dos óculos grossos, avaliando não sei bem o que em mim. Depois, assentiu uma vez, devagar. A senhora parece com ela, disse ele, no jeito de segurar o queixo quando fala de coisa séria. Uma pausa. Espero que a senhora tenha mais sorte do que ela teve. Saí do armazém com as compras e com mais um pedaço do quebra-cabeça. Romualdo tinha ido embora 6 meses depois de Cecília. Tinha vendido para Augusto. Augusto tinha comprado, sabendo que tinha uma filha não assumida nascida naquele sítio, e tinha ficado quieto até morrer. Mas havia uma coisa que o velho do armazém tinha dito que ficou ressoando no caminho de volta, na poeira da estrada de terra, no mugido distante da minha vaca me recebendo. Louco era quem vivia do lado dela. Romualdo vendera o sítio e sumira. Ninguém sabia onde, mas Augusto soubera. Eu tinha quase certeza, e talvez, só talvez, houvesse mais alguma coisa naquela terra, além de palavras escritas em caderno e cartas guardadas em lata de goiabada. Naquela noite, enquanto a vaca e o bezerro dormiam no curral e eu deitava no quarto dos fundos com o caderno de Cecília e as cartas sobre a cômoda, eu fiz uma promessa em voz alta para o teto escuro. Vou terminar o que você começou, disse eu, sem saber ainda exatamente o que isso significava. Mas senti, com aquela clareza que não precisa de explicação, que as paredes tinham ouvido e que estavam esperando. Tem uma diferença entre saber e entender. Saber é quando a informação entra pela cabeça e fica lá, organizada, catalogada, disponível para consulta quando precisar. Entender é diferente. Entender é quando a informação desce, passa pela garganta, pelo peito, pelo estômago e muda alguma coisa no caminho. Quando você acorda no dia seguinte e o mundo tem uma textura levemente diferente do que tinha antes, como tecido lavado que nunca volta exatamente ao mesmo formato. Eu tinha sabido das coisas de Cecília, mas levou alguns dias para entender. Naqueles dias, fiz o que sempre faço quando preciso que minha cabeça trabalhe sem que eu force. Trabalhei com o corpo. Consertei a cerca do curral com arame e esforço, aproveitando o que tinha encontrado num canto do galpão velho que ficava nos fundos do terreno. Limpei o galpão inteiro, que estava cheio de coisa acumulada sem critério. Ferramentas enferrujadas, mas ainda úteis, sacos de ração velhos e vazios, uma carroça sem uma roda, caixotes de madeira que serviriam para lenha ou para organização, dependendo do que eu precisasse mais. Precisava das duas coisas. Fiz das duas coisas. A terra ao redor da casa eu fui limpando aos poucos, tirando o mato crescido sem critério, descobrindo embaixo dele o que tinha sido um dia um quintal com intenção. Havia pedras no chão formando um caminho desde a porta dos fundos até o poço,
pedras que alguém tinha colocado com cuidado, uma por uma, calculando a distância do passo. Havia o canteiro embaixo da janela da cozinha, seco e duro, mas ainda delimitado por tijolos fincados de lado. E havia do lado esquerdo do galpão uma área de terra diferente das outras, mais escura, mais solta, como se tivesse sido revirada mais recentemente do que o resto. Parei quando vi aquilo. Fiquei olhando por um tempo sem me aproximar, com a enxada parada na mão, o sol na nuca, a terra escura e solta. Uma área de uns 2 metros de comprimento por 1 de largura, irregular nas bordas, coberta pelo mato que cresceu por cima, mas diferente do solo ao redor de um jeito que não era natural. Era diferença feita por mão, não por chuva, não por raiz. Fui até lá devagar, ajoelhei, passei a mão na terra, frouxa, definitivamente revirada. Me levantei. Fui buscar a pá que tinha encontrado no galpão, ainda boa de cabo, a lâmina enferrujada, mas funcional. Voltei. Cavei. Não fui fundo de imediato. Fui devagar, retirando camadas finas, prestando atenção em cada palada. A terra saía escura e úmida mais embaixo, com aquele cheiro forte de humus, que é um dos cheiros mais honestos que existem. 20 centímetros, 30, 40... Então a pá bateu em algo que não era pedra. Parei, me ajoelhei de novo. Usei as mãos para retirar a terra ao redor, devagar, com o cuidado de quem não sabe o que vai encontrar, mas sabe que precisa encontrar com respeito. Era uma caixa de madeira, pequena, do tamanho de uma gaveta, com a madeira escurecida pela terra e pela umidade, mas estruturalmente intacta. Madeira de lei, daquelas que não cedem fácil. Não tinha cadeado. Tinha um fecho de metal enferrujado que abriu com pouco esforço. Dentro havia um embrulho de pano encencerado, o tipo usado antigamente para proteger coisa de umidade. Abri o pano com cuidado. Dentro do pano havia um maço de documentos. Não cartas, documentos. Escritura do sítio com o nome de Romualdo Bessa como proprietário. Uma escritura antiga, manuscrita, com reconhecimento de firma em cartório de uma cidade que eu não conhecia, a uns 80 quilômetros dali. Havia também um recibo de compra e venda, também manuscrito, com a data de uns 13 anos atrás. A venda do sítio de Romualdo Bessa para Augusto Ferreira Camargo. Valor irrisório, quase nada, o tipo de valor que não é preço justo, mas acordo entre 2 homens que têm razões para não fazer barulho. E havia uma folha dobrada, separada, sem cabeçalho, escrita à mão com letra que não era de Cecília e não era de Augusto. Era uma letra que eu não reconhecia, grande e pressionada, como de homem com raiva ou com pressa. Augusto. Fico com o valor combinado e sumo. Você fica com a terra e com o que tem nela. Isso encerra tudo entre a gente. Se alguém perguntar, você não me conhece e eu não te conheço? Quanto à mulher, ela foi embora sozinha. Foi isso que aconteceu. Assina embaixo se concorda. Embaixo 2 assinaturas. Uma eu reconheci pelo nome no documento de escritura, Romualdo. A outra era do meu sogro. Fiquei agachada ao lado do buraco que tinha cavado, com os documentos na mão e o sol quente na cabeça. E entendi. Não soube. Entendi. Augusto tinha comprado o silêncio de Romualdo junto com a terra. Tinha pago por um segredo que incluía uma mulher que tinha ido embora, ou que Romualdo deixava entender que tinha ido embora. E Augusto aceitara essa versão porque era a versão que não criava problema. E em troca, Augusto ficara com a terra onde morava a mãe de sua filha, com as coisas dessa mulher ainda dentro da casa, com o caderno embaixo do assoalho e as cartas na lata, e a certidão de nascimento que provava que ele tinha uma filha que nunca assumiu. Ele sabia de tudo. E guardou tudo debaixo da terra, literalmente, como se soterrar equivalesse a apagar. Mas a terra não mente. Eu já sabia disso. Naquela noite não consegui comer muito. Fiz o café, comi meio pedaço de pão de queijo que tinha sobrado, sentei na cadeira da cozinha com os documentos sobre a mesa
e fiquei olhando para eles enquanto a lamparina queimava. Pensei em Benedito. Pensei nele do jeito que costumo pensar. Não com raiva, não mais, mas com aquela saudade que já esfriou o suficiente para ser examinada. Ele não sabia de nada disso. Disso eu ainda tinha certeza. Mas eu me perguntei o que ele teria feito se soubesse. Se teria tido coragem de confrontar o pai. Se teria ido atrás de uma meia-irmã que mal sabia que existia. Não soube responder. E perceber que não sabia, que depois de 19 anos ao lado de um homem, eu ainda não sabia responder isso com certeza, me deu uma tristeza miúda, que não era de mágoa dele, era de mágoa de quanto a gente vive junto e continua desconhecendo. Depois, pensei em Marlene. Marlene Moura Camargo. 12 anos, talvez 13 agora. Eu precisava calcular melhor. Uma menina que crescera com a mãe, provavelmente sem saber nada do pai, ou sabendo o nome e não sabendo mais nada além do nome. Talvez Cecília tivesse contado. Talvez não tivesse querido contaminar a filha com a história difícil desde cedo. Talvez estivesse esperando o momento certo que nunca tinha chegado. Eu conhecia o peso de guardar coisa para um momento certo que fica sendo adiado. Carguei os 2 filhos que não ficaram. O primeiro foi um aborto espontâneo com 4 meses. Acordei de madrugada com dor, e quando o sol nasceu, não havia mais nada a fazer que não fosse ir ao hospital e ouvir o médico usar palavras técnicas para coisa que não tem como ser dita de jeito que não doa. O segundo foi um parto com 7 meses, um menino que nasceu e ficou 2 dias, e foi embora sem que eu soubesse direito o que tinha acontecido. Os médicos falando de coisa no coração, de desenvolvimento incompleto, de palavras que eu ouvia como se estivessem sendo ditas debaixo d'água. Benedito chorou os 2. Isso eu preciso dar a ele. Ele chorou os 2 junto comigo, sem fingir que estava bem, sem me pedir que fosse logo passando para a frente da dor. Mas depois do segundo, algo em nós 2 esfriou de um jeito que nunca voltou ao mesmo calor. Não houve briga, não houve afastamento visível. Ficamos juntos mais 19 anos depois disso. Mas havia uma câmara fria que tinha se instalado no meio da casa, silenciosa, que a gente ia contornando sem nomear. Agora ele estava morto e eu estava aqui, nessa cozinha de outra mulher que também tinha sofrido, lendo documentos que confirmavam que a família em que eu tinha entrado aos 22 anos, cheia de esperança e ingenuidade, tinha segredos que iam fundo demais para eu ter enxergado lá atrás. Não me senti traída, me senti cansada. Cansada daquele cansaço acumulado que não é de um dia nem de um ano, é de muitos anos empilhados, cada um com o seu peso, cada um exigindo que você se levantasse e continuasse mesmo quando o corpo queria parar. Mas debaixo do cansaço havia outra coisa, uma determinação que não era minha, ou não era só minha. Era como se Cecília estivesse emprestando a dela para complementar a que me faltava. Como se ao ler o caderno dela, ao segurar as cartas dela, ao desenterrar os documentos que ela ou alguém tinha enterrado, eu tivesse recebido alguma coisa que não se nomeia, mas se sente. Uma continuidade, uma passagem de bastão entre mulheres que nunca se conheceram, mas que o destino colocou na mesma terra, na mesma cozinha, diante da mesma necessidade de não deixar as coisas ficarem soterradas para sempre. Precisava encontrar Cecília, ou Marlene, ou as 2. Na manhã seguinte, fui ao cartório. Não o mesmo cartório onde tinha assinado os papéis da herança. Fui a um cartório de registro civil, mais antigo, que ficava numa rua lateral da praça e tinha aquele cheiro de papel e tempo que os cartórios acumulam como forma de autoridade. A moça que me atendeu era jovem, atenciosa, e quando eu expliquei o que precisava, localizar um registro de nascimento de uma criança nascida há cerca de 13 anos, cujo pai tinha propriedade no município, ela não fez cara de estranheza. Cartório de interior vê coisa assim o tempo todo. Sabe guardar a afeição profissional.
Depois de uns 20 minutos de consulta em arquivos físicos que ela foi buscar numa sala dos fundos, ela voltou com uma cópia que confirmava o que eu já sabia. A certidão de Marlene tinha sido registrada ali mesmo, naquele cartório, por Cecília Aparecida Moura, com o pai declarado como Augusto Ferreira Camargo. O endereço registrado na época era uma rua de uma cidade a 90 quilômetros, não a cidade do sítio, outra. Pedi a cópia do endereço. A moça me deu sem dificuldade. Era informação pública de registro, não havia sigilo. Anotei num papel dobrado que guardei no bolso da blusa, do lado do peito, como Cecília guardava o endereço da saída. No lugar mais próximo do coração, onde a mão vai instintivamente quando precisa ter certeza que ainda está ali. Voltei para o sítio caminhando a parte de terra, e depois de ônibus, como sempre, e quando desci na pontezinha de madeira sobre o córrego seco e peguei a estrada de terra, o sol estava descendo e tingindo o morro de um laranja que parecia incêndio controlado. A vaca mugiu quando me ouviu chegar, não alto, não alarmada, mas aquele mugido de reconhecimento, de quem notou a ausência e está registrando o retorno. Eu respondi a ela em voz alta, porque no interior a gente aprende que falar com bicho não é loucura, é companhia. Já voltei, disse eu. Encontrei o que precisava. Cuidei dela e do bezerro. Fiz comida de verdade pela primeira vez em dias. Arroz, feijão que eu tinha deixado de molho de manhã, um ovo estrelado com a gema mole, que é o tipo de coisa que reconforta de um jeito que comida elaborada às vezes não consegue. Comi devagar, na mesa da cozinha, com os documentos guardados dentro da lata de Cecília, que eu tinha colocado sobre a prateleira da cozinha, no lugar onde ela podia ser vista. Não debaixo do assoalho. Em cima, à vista. Depois do jantar, fui sentar na cadeira de palha embaixo da mangueira. O céu estava cheio de estrela, daquele jeito que só acontece longe de cidade grande, quando não tem luz artificial competindo, e você olha para cima e entende que o universo é de um tamanho que não cabe dentro de cabeça de gente. Fiquei ali sentada no escuro e no silêncio e na grandeza daquele céu. E pela primeira vez, desde que havia chegado ao sítio, desde que havia chegado de verdade àquela fase da vida de viúva e deserdada e cansada, eu não me senti sobrando. Me senti colocada. Como se aquela cadeira embaixo daquela mangueira tivesse sido posta ali para mim, por Cecília, ou pela vida, ou por algo que não tem nome, mas que opera nos bastidores das histórias humanas, conectando pessoas que precisam se encontrar, mesmo quando nunca vão se ver de fato. Pensei no que diria para Marlene, se a encontrasse. Não sabia ainda. Não havia script pronto para esse tipo de encontro. Você não chega na porta de alguém e diz: eu herdei a terra onde sua mãe sofreu e encontrei as coisas que ela escondeu e vim trazer o que é seu. Você não sabe como essa pessoa vai receber, se vai querer saber, se o saber vai ajudar ou só vai abrir ferida que estava cicatrizando do jeito que podia. Mas eu sabia que precisava tentar, porque Cecília tinha dito na última entrada do caderno: quando a hora certa vier, quem tiver coragem vai encontrar. Eu tinha encontrado. Então a coragem era minha agora. Antes de dormir, naquela noite, escrevi meu próprio caderno pela primeira vez em anos. Tinha um caderno em branco na mala. Eu sempre carrego o caderno, desde menina, mesmo nos períodos que não escrevo nada, fico carregando como promessa de volta. Abri. Peguei o lápis. Escrevi o nome dela. Cecília. Escrevi o nome da filha, Marlene. Escrevi o que eu sabia. Escrevi o que eu precisava fazer. Escrevi também porque achei que precisava ser dito, mesmo que só em papel. Não sei se o que faço vai ser bem recebido. Não sei se tenho o direito de ir atrás de alguém com uma história que ela pode não querer ouvir. Mas sei que fui deixada aqui com isso nas mãos e que guardar dentro de lata embaixo de assoalho não é mais o que essa história merece. Cecília sobreviveu. Marlene
existe. E eu, que também sobrevivi coisas que tentaram me apagar, entendo que sobreviver não é o fim da história. É só o começo da parte que cabe a você escrever. Fechei o caderno, deitei, dormi inteira, pela primeira vez desde que havia chegado àquele sítio, sem acordar no meio da noite, sem ficar de olho aberto ouvindo a casa, sem o medo de reconhecimento que me acordara na primeira madrugada. A casa estava quieta ao meu redor, não com aquele silêncio de lugar que guarda segredo, com aquele outro silêncio, de lugar que finalmente entregou o que estava segurando. E lá fora, no curral, a vaca e o bezerro dormiam na palha, e o sítio respirava devagar na escuridão do interior, e as estrelas faziam o que sempre fazem, que é existir sem se preocupar se alguém está olhando. Mas eu estava, e pela primeira vez em muito tempo, existir não me parecia excessivo. Eu não fui imediatamente. Precisava de alguns dias para preparar o que precisava ser preparado. Não só as palavras, que continuavam sem forma certa na minha cabeça, mas as coisas práticas que a vida exige, mesmo quando você está no meio de algo que parece maior do que o cotidiano. A vaca precisava de cuidado. O bezerro ainda estava nas primeiras semanas e eu não queria deixá-los sem supervisão tempo demais. A casa precisava de reparos que eu tinha começado e não tinha terminado. E havia dentro de mim uma resistência que não era covardice, era respeito. O tipo de respeito que faz você esperar o momento certo antes de bater numa porta que, uma vez aberta, não fecha mais da mesma forma. Usei esses dias bem, continuei limpando, consertando, descobrindo. O sítio foi se revelando em camadas, como toda coisa que foi negligenciada por tempo demais e começa a receber atenção. Primeiro parece só ruína, depois começa a aparecer o que existia antes da ruína, o que foi construído com intenção e cuidado antes de ser abandonado ao tempo. Havia um pé de limão dos fundos que estava vivo embaixo do mato, carregado de fruta verde. Havia uma cisterna de pedra ao lado do galpão, tampada com uma tábua, que ainda tinha água boa dentro. Havia na parede lateral da casa marcas de onde tinha sido encostada uma varanda de madeira que em algum momento tinha existido e sumido. Os buracos dos parafusos ainda estavam lá, organizados em fileira, como pontos de uma história que foi interrompida no meio. Um dia, eu pensava, essa varanda voltaria a existir, mas primeiro havia coisas mais urgentes. Na quinta-feira da segunda semana, peguei o ônibus cedo. Levei na bolsa os documentos que tinha encontrado. A certidão de Marlene, as cartas de Cecília, não os originais, mas cópias que mandei tirar no cartório, porque os originais ficaram guardados na lata sobre a prateleira da cozinha, onde eu havia decidido que iam ficar até que eu soubesse o que fazer com eles de forma definitiva. Levei também o endereço anotado no papel dobrado que eu tinha relido tantas vezes naqueles dias que já sabia de cor, mas precisava do papel como âncora. Às vezes a gente precisa de algo físico para ter certeza que não está inventando. O ônibus para a cidade do endereço saía às 7h30, chegava pouco antes do meio-dia. Sentei do lado da janela e fui olhando o cerrado passar. Aquelas árvores tortas e resistentes que eu sempre achei as mais honestas de todas, porque não tentam parecer o que não são. Não crescem retas para impressionar ninguém, crescem do jeito que precisam crescer para sobreviver ao solo duro e à seca longa. E ficam ali, firmes, com sua beleza que não é de cartão postal, mas é de coisa real. Cheguei. A cidade era maior do que a minha. Tinha avenida com semáforo, supermercado com estacionamento, aquele burburinho de interior médio que tem a agitação de quem não é capital, mas também não é mais lugarzinho. Almocei num bar perto da rodoviária. Arroz, feijão, bife e salada. Um suco de caju. Paguei, peguei minha bolsa e fui. O endereço me levou a um bairro de casas simples, ruas de paralelepípedo, crianças brincando na calçada da tarde.
A rua tinha árvores altas dos dois lados que formavam um túnel de sombra. Uma dessas ruas que parece mais tranquila do que o resto da cidade, como se tivesse chegado a um acordo com o tempo para andar mais devagar ali. O número que eu procurava era uma casa pequena de tijolo aparente, com um portão de ferro pintado de verde, um canteiro de flores na frente com amor perfeito roxo e amarelo. Uma bicicleta encostada no muro do lado de fora, pequena, de adolescente. Fiquei parada na calçada de frente por um tempo. Pensei em ir embora. Esse pensamento sempre aparece nesses momentos, não como intenção real, mas como aviso do corpo de que o que está para acontecer é irreversível. Que uma vez que você bate nessa porta, o antes e o depois são países diferentes. Bati, esperei, ouvi passos do lado de dentro. Passos leves, rápidos, de pessoa jovem. A porta abriu antes do portão e uma menina me olhou através das grades de ferro. Ela tinha uns 13 anos. Cabelo escuro preso numa trança lateral, olhos grandes e sérios, uma camiseta de banda de rock que eu não conhecia. Me olhou sem falar, esperando. "Boa tarde", eu disse. "Eu me chamo Dolores. Estou procurando Cecília Moura." A menina ficou quieta por um instante. Depois, "Minha mãe não está..." Uma pausa. "Por que a senhora quer falar com ela?" Respirei fundo. "Eu moro no sítio onde ela morou", disse eu com cuidado, escolhendo cada palavra como quem escolhe onde pisar em terreno que não conhece. "Encontrei coisas dela lá. Achei que ela ia querer saber." A menina me estudou por um tempo longo que me lembrou o olhar da vaca. Aquele olhar que não desvia, que avalia sem julgamento, mas com atenção completa. Depois disse: "Pode esperar um momento?" Voltou para dentro. Ouvi ela falar baixinho ao telefone em algum lugar da casa. Não conseguia ouvir as palavras, só o tom, sério, mas não alarmado. Uma menina que já aprendeu a administrar o inesperado com calma. 5 minutos depois, ela voltou à porta. "Minha mãe vai chegar em meia hora. A senhora pode esperar do lado de dentro se quiser." A casa de Cecília era pequena, mas arrumada com aquele cuidado de quem faz muito com pouco. Cortina de algodão bordado na janela da sala, estante de livros ao lado da televisão, uma mesa com 4 cadeiras e uma toalha de crochê no centro. Cheirava a café e a sabão em pó, aquele cheiro de casa habitada por quem cuida. A menina, Marlene, eu sabia, mas não tinha dito que sabia, me trouxe um copo de água sem que eu pedisse e foi sentar no sofá com um livro, dando-me o espaço e a atenção ao mesmo tempo. Era uma habilidade que poucos adultos tinham. Eu olhei para ela com discrição, enquanto ela fingia ler. Tinha o queixo do meu sogro. Eu reconheci com um aperto no peito que não era exatamente saudade. Era a estranheza de ver uma herança genética operando sem que a pessoa que a recebeu saibesse de onde veio. Tinha os olhos de Augusto, aqueles olhos escuros que ficavam quietos na frente de qualquer coisa enquanto por dentro calculavam tudo. Mas a postura era de Cecília. Eu sabia disso do caderno. Cecília descrevera a si mesma várias vezes. A forma como se sentava, a forma como segurava o lápis, a forma como sua cabeça ia levemente para o lado quando prestava atenção em algo. Marlene tinha essa inclinação de cabeça. Tinha a concentração de quem aprendeu cedo que prestar atenção é uma forma de se proteger. "Como é o nome do seu livro?" perguntei, porque o silêncio estava ficando do tipo que pesa e porque eu queria ouvir a voz dela de novo. Ela levantou a capa para eu ver. Um livro de aventura, capa colorida, título que eu não reconheci. "É bom?" perguntei. "É", ela disse. A protagonista é uma menina que descobre que tem poderes que a família escondeu dela desde que nasceu. Ela disse isso com naturalidade absoluta, sem ironia, sem segundas intenções. Mas eu senti a frase pousar dentro de mim com um peso específico e olhei para ela um segundo mais longo antes de desviar o olhar para a janela.
A vida tem esses momentos em que a coincidência é tão precisa que para de parecer coincidência. Cecília chegou 35 minutos depois. Eu a reconheci antes de ela abrir o portão. Não porque tivesse foto dela, não tinha, mas porque havia uma coisa no jeito que ela caminhava que combinava com as palavras do caderno. Caminhava rápido, mas não apressado, com aquele passo de quem aprendeu a cobrir terreno sem chamar atenção. Cabelo escuro com fios brancos nas têmporas que ela não escondia, uma sacola de mercado em cada mão. Roupa simples de quem veio do trabalho. Quando ela entrou pela porta e me viu, parou. Não de susto, de reconhecimento. O mesmo tipo de reconhecimento que a vaca me dera no curral, que Marlene me dera no portão. Como se algo naquela família tivesse o hábito de reconhecer o inevitável antes de entender o porquê. Ela colocou as sacolas no chão devagar. Você é quem mora lá, disse ela. Não era pergunta. Sou, disse eu. Dolores, viúva do Benedito, filho do Augusto. Ela ficou quieta, processando isso. Depois olhou para a filha. Marlene, vai para o quarto um pouco. A menina foi sem reclamar, mas eu notei que ela não fechou a porta completamente. Não de desobediência, de cautela. A cautela de quem cresceu aprendendo que informação é proteção. Cecília veio sentar na cadeira do lado oposto ao sofá onde eu estava. Se serviu de água. Ofereceu para mim, eu disse que já tinha. Ficamos um momento em silêncio, as duas olhando uma para a outra com aquela avaliação mútua de mulheres que já viram coisa suficiente para não desperdiçar energia, fingindo que não estão avaliando. Quanto tempo você está lá? Ela perguntou. Umas 2 semanas, disse eu. Herdei. Meu sogro morreu, deixou para o meu marido. Meu marido morreu antes dele. Aí ficou para mim. Ela assentiu. Absorveu. Você encontrou as coisas, disse ela, ainda sem pergunta no final. Encontrei o caderno, as cartas, a lata debaixo do assoalho, os documentos enterrados do lado do galpão. Ao mencionar os documentos enterrados, ela fechou levemente os olhos. Quando abriu, havia neles uma expressão que eu conhecia. O alívio misto com dor de quem esperou muito tempo que algo fosse dito, e quando é dito, a mistura dos dois sentimentos é difícil de separar. Eu enterrei antes de ir embora, ela disse. Pensei que um dia ia precisar usar como prova, mas nunca fui. Nunca tive coragem de enfrentar aquilo de frente. Ou talvez tivesse coragem de sobra, disse eu. E escolheu usá-la para construir isso aqui, em vez de gastar com guerra. Ela me olhou. Ficou quieta por um tempo. Depois disse, você conheceu o Augusto, 19 anos como nora. Como ele era? Pensei antes de responder. Não por evasão, por honestidade. Augusto era complexo, da forma que pessoas que fizeram coisas ruins em silêncio costumam ser complexas. Tinha partes genuinamente boas e partes que ele nunca examinou, porque examinar exigiria responsabilidade. Era homem de pouquíssimas palavras, disse eu. Nunca foi cruel com ninguém na minha frente, mas era o tipo de pessoa que conseguia não ver o que não queria ver e chamar isso de paz de espírito. Pausa. Morreu sem ter feito as pazes com muita coisa, acho. Cecília ficou olhando para a toalha de crochê da mesa. Ele me mandou dinheiro uma vez, disse ela baixinho. Anos depois, sem carta, sem explicação. Um envelope com dinheiro e o nome dele escrito num papel dobrado dentro. Nada mais. Ela levantou os olhos para mim. Fiquei com raiva porque dinheiro sem palavra não é pedido de perdão. É tentativa de fechar conta, e conta desse tipo não fecha com envelope. Não fecha, concordei. Mas fiquei com dinheiro, ela disse, e havia no jeito que disse um desafio quieto, como se esperasse julgamento. Porque Marlene precisava de material escolar e eu precisava de tempo para trabalhar sem me preocupar com o aluguel por um mês. Você fez certo, disse eu sem hesitar. Ela me olhou de novo
E desta vez havia no olhar dela algo diferente. Uma avaliação que estava concluindo, chegando a uma resposta. "O que você quer, Dolores?" Ela perguntou direto, não de forma hostil. De forma de mulher que já passou dos rodeios. Abri a bolsa, tirei as cópias dos documentos, dobradas com cuidado no envelope. Coloquei sobre a mesa. "Vim trazer isso", disse. "As cópias da certidão, das cartas, dos documentos de compra e venda. Os originais estão guardados no sítio. São seus quando quiser buscar ou mandar buscar." Ela não tocou no envelope imediatamente. Ficou olhando para ele. "Por quê?" Ela perguntou. "Porque são seus." "São. Mas muita gente teria ficado com eles e não dado trabalho para ninguém." "Muita gente teria", concordei. "Mas você deixou o caderno lá de um jeito que podia ser encontrado. Você enterrou os documentos num jeito que podia ser desenterrado. Você não destruiu nada, Cecília, você guardou. E quando a gente guarda em vez de destruir, está dizendo que um dia quer que alguém encontre." Ela ficou olhando para mim por um tempo muito longo. Depois os olhos dela encheram, não transbordaram. Ela era do tipo que não deixa transbordar fácil. Eu reconhecia o controle, mas encheram, ficaram brilhantes. E ela piscou 2 vezes rápido e bebeu um gole de água. "Marlene não sabe de nada", ela disse baixinho. "Eu não vou dizer nada que você não queira dito", respondi imediatamente. "Não é meu lugar." "Nunca foi", ela assentiu. Uma vez, devagar. Como quem está chegando a uma resolução que levou tempo demais para chegar. Ficamos sentadas em silêncio por um momento, as duas, com o envelope entre nós na mesa e o barulho leve da rua lá fora e de algum canto do corredor, o som quase imperceptível de uma menina tentando não fazer barulho enquanto ouvia tudo. Então Cecília estendeu a mão e pegou o envelope. Não abriu. Colocou no colo com as 2 mãos em cima e ficou assim, quieta, como quem segura coisa pesada, mas não quer mais largar. "Como está o sítio?" ela perguntou depois de um tempo. A voz era diferente agora, mais macia, como se a conversa tivesse retirado alguma tensão que ela carregava há anos na garganta. "Estava precisando de muita coisa", disse eu. "Estou consertando aos poucos. Tem um pé de limão nos fundos. Encontrei. Está carregado." Ela deu um sorriso pequeno, o primeiro que eu via no rosto dela. Transformou a face inteira. Tirou anos, colocou uma Cecília mais próxima da menina que ela devia ter sido antes de ter que aprender a ser forte. "Eu plantei aquele limoeiro", ela disse, "com uns 3 meses de grávida, não sei porquê. Acho que queria deixar alguma coisa viva lá." "Deixou", disse eu. "Está muito vivo." Ela assentiu de novo. Ficou olhando para a janela onde a tarde estava começando a esfumaçar para o final. Depois me olhou com uma expressão que eu não soube nomear na hora, mas que depois, no ônibus de volta, eu fui entender como gratidão que ainda não tinha encontrado a forma certa de sair. "Você vai ficar lá?" ela perguntou. "No sítio." "Vou", disse eu sem hesitar, com uma certeza que me surpreendeu pela firmeza. "É meu lugar." E enquanto dizia, entendi que era verdade. Não porque era o que eu tinha, não porque não havia outro lugar para ir, mas porque era onde eu precisava estar, porque aquela terra tinha me escolhido tanto quanto eu a tinha escolhido, porque tinha uma vaca magra que me reconhecera no primeiro olhar, e um bezerro que era continuidade, e um limoeiro carregado de fruta que uma mulher corajosa tinha plantado antes de partir, e um caderno com letra inclinada que me tinha ensinado mais sobre sobreviver do que qualquer coisa que eu tinha lido ou vivido até ali. "É seu lugar", disse Cecília, e soou como confirmação e como presente ao mesmo tempo. Do corredor, nenhum som. Mas eu sabia que Marlene estava ouvindo. Sabia que ela estava guardando cada palavra, catalogando, conectando com aqueles olhos escuros do avô que ela nunca conhecera
e aquela postura de cabeça inclinada da mãe que ela conhecia melhor do que ninguém. Um dia, eu pensava, haveria mais conversa, mas aquele dia já era suficiente. Às vezes, o suficiente é tudo que o momento pede. O ônibus de volta saiu às 6 da tarde. Eu estava no ponto com 15 minutos de antecedência, sentada num banco de cimento com a bolsa no colo e a cabeça cheia daquele tipo de silêncio que não é vazio. É o silêncio de depois de coisa importante, quando o corpo ainda está processando e pede que você não coloque mais nada por cima antes de terminar de digerir o que já entrou. Cecília tinha me acompanhado até o portão. Antes de eu sair, ela tinha dito uma coisa que eu estava carregando no peito desde então, como se fosse pedra de peso justo. Não pesada demais, mas presente o suficiente para lembrar que estava ali. Romualdo nunca soube do caderno, ela disse no portão em voz baixa. Ele viu algumas páginas, mas eu tinha o caderno de volta antes que ele lesse tudo. Ele nunca soube das cartas que escrevi para o Augusto, e nunca soube que o Augusto era o pai. Uma pausa. Quando ele descobriu que eu estava grávida, ele assumiu que era filho dele, e eu deixei ele acreditar, porque um homem que acha que o filho é dele tem menos motivo para me fazer mal do que um homem que sabe que não é. Ela disse isso com a voz plana, de quem relata estratégia de sobrevivência. Não com orgulho, não com vergonha, com a neutralidade de quem fez o que precisava ser feito numa situação em que as opções eram todas ruins e ela escolheu a menos ruim. Eu entendi sem precisar de explicação. Quando você foi embora, perguntei baixinho, ele tentou te achar? Tentou. Por uns 2 meses, mandou recado pelo armazém, mandou recado pela mulher que me ajudou a sair. Depois parou. Ela olhou para a rua. Acho que o Augusto teve alguma conversa com ele. Não sei o que foi dito. Mas depois que a escritura foi assinada, o Romualdo sumiu e nunca mais mandou notícia. Eu pensei nos documentos enterrados ao lado do galpão. No papel com letra grande e pressionada. Isso encerra tudo entre a gente, no silêncio comprado com valor irrisório que era, na verdade, o preço do sumiço de um homem perigoso. Augusto tinha feito uma coisa torta de forma certa, ou uma coisa certa de forma torta. Com ele, era sempre difícil separar. Você está segura, disse eu, não como pergunta, como verificação. Estou, ela respondeu. Faz anos que estou. Trabalho, tenho minha filha, tenho minha vida. Uma pausa pequena. Demorei muito tempo para parar de acordar com medo, mas parei. Eu assenti. Conhecia esse processo. Não da mesma fonte, mas do mesmo tipo. A hora em que o corpo finalmente acredita que o perigo passou e se permite relaxar o estado de alerta que manteve por tanto tempo que você nem lembrava mais que era alerta. Achava que era só o seu jeito de ser. Fomos ficando quietas um momento. Então Marlene apareceu na porta da casa com 2 copos de suco de caju e trouxe um para cada uma de nós, sem dizer nada, com aquela eficiência silenciosa de menina que foi criada para perceber o que as pessoas precisam sem que precisem pedir. Eu aceitei o copo com um obrigada que ela recebeu com um aceno de cabeça breve e voltou para dentro. Tomei o suco. Cecília tomou o dela. Ela é notável, disse eu. Ah, é? Disse Cecília, com aquele jeito específico de mãe que concorda com o elogio do filho sem vaidade, só com certeza. Ela sempre foi assim, nasceu sabendo mais do que deveria para a idade que tinha. As crianças que crescem com mães que sobreviveram ficam assim, disse eu, absorvem a força junto com o leite. Cecília me olhou. Ficou um instante assim, me olhando, e então disse: você perdeu filhos. Não era pergunta. Era reconhecimento, do mesmo tipo que eu tinha reconhecido nela, que ela tinha reconhecido em mim. A linguagem silenciosa de quem carrega certos pesos específicos que só outro que carregou consegue identificar no rosto do outro. 2, disse eu. Nenhum chegou a ficar. Ela não disse nada.
Não disse que era uma pena. Não disse que eu era forte. Não disse nenhuma das coisas que as pessoas dizem e que não servem para nada porque não há palavra que caiba nesse buraco. Ela só ficou quieta comigo por um momento, e esse silêncio era mais do que qualquer coisa que poderia ter sido dita. Depois, me entregou um papel dobrado. Meu número, disse ela. Se precisar de alguma coisa, ou se não precisar de nada, mas quiser falar. Guardei o papel no bolso da blusa do lado do peito e fui. No ônibus, com o cerrado escurecendo do lado de fora da janela e as estrelas começando a aparecer no céu, que ia ficando mais fundo à medida que a cidade ficava para trás, eu fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido naquelas semanas. Tinha chegado ao sítio com o que não prestava para mais nada. É o que eu pensava de mim mesma, embora não dissesse assim. Me dizia que era só cansaço, só recomeço, só o que sobrou. Mas no fundo eu pensava que era sucata. Mulher de meia idade sem filho, sem marido, sem família que a reconhecia, sem dinheiro suficiente, sem futuro com forma definida. O tipo de pessoa que o mundo prefere não ver porque lembra de coisas que o mundo prefere não pensar. Que a vida cobra o que deve, que as perdas se acumulam, que nem todo sofrimento tem redenção narrativa limpa. Mas o sítio tinha me dado outra versão de mim mesma para considerar. Não uma versão melhor no sentido de mais feliz ou mais completa. Eu não estava iludida. Continuava cansada. Continuava carregando o peso dos 2 filhos que não ficaram, e do marido que foi, e da família que me excluiu, e dos anos que não voltam. Nada disso tinha desaparecido. A dor não vai embora quando a vida muda de fase. Ela aprende a ocupar menos espaço, aprende a conviver com outras coisas, mas está sempre lá, como cicatriz que você às vezes esquece e às vezes roça sem querer. Mas havia agora, junto com o peso, outra coisa. Um propósito que não era meu por escolha, mas que eu tinha aceito como meu por presença. Eu estava no lugar certo na hora certa para encontrar o que Cecília tinha guardado. Havia algo nessa coincidência, ou nessa não coincidência, que me pedia que eu não diminuísse, que eu não encolhesse de volta para o tamanho de sucata que eu tinha chegado achando que era. Eu tinha desenterrado o segredo de uma mulher que ninguém acreditava. Tinha ido até ela. Tinha devolvido o que era dela. Tinha feito isso sem pedir nada em troca, sem drama, sem me colocar no centro de uma história que não era minha. A história era de Cecília e de Marlene. Eu era apenas a que encontrou e entregou, o canal, não o protagonista. E ainda assim me sentia no ônibus voltando para o sítio velho, mais inteira do que tinha me sentido em anos. Cheguei à entrada da estrada de terra depois das 10 da noite. Estava escuro, a lua estava nova e o céu estava nublado, daquele escuro de roça que é completo, que a cidade esquece que existe porque a cidade nunca apaga a luz. Acendi a lanterna do celular para andar o trecho de terra. O som dos meus passos na estrada, o coachar dos sapos que tinham voltado com a chuva de 2 dias antes, o vento que passou pelo capinzal e fez um barulho de papel, tudo isso foi me dizendo que eu estava chegando no lugar que era meu. A vaca mugiu quando me ouviu passar pelo curral, aquele mugido baixo de reconhecimento. Eu parei, apontei a lanterna para o curral e vi os 2 olhos dela brilhando mansos no escuro. "Oi", disse eu baixinho. Ela bufou uma vez. O bezerro nem se mexeu, dormindo na palha. Entrei em casa, acendi a lamparina. A casa estava exatamente como eu tinha deixado. A lata de Cecília na prateleira da cozinha, o caderno dela sobre a cômoda do quarto dos fundos, meu caderno em branco ao lado com o lápis em cima, o cheiro familiar de madeira velha e terra e aquele resíduo de café que a cozinha tinha absorvido em muitos anos de muitas manhãs. Fiz chá. Sentei à mesa. Abri meu caderno e escrevi. Encontrei ela. Está bem. A filha tem os olhos do Augusto e a postura da Cecília e a inteligência das 2 juntas. Entreguei o envelope. Não perguntei o que vai fazer com os documentos.
Não era meu lugar perguntar. Deixei na mão dela. Voltei. O sítio estava me esperando. Fechei o caderno. Fiquei um tempo sentada à mesa sem fazer nada, apenas existindo naquele espaço, naquela hora, dentro daquela quietude que já não me assustava, que havia se tornado, nas últimas semanas, a textura normal do meu tempo. Fui dormir. Nos dias que se seguiram, a vida no sítio foi ganhando ritmo. Não o ritmo apressado de quem tem muito para recuperar, o ritmo orgânico de coisa que está encontrando o seu compasso natural. Acordar com o galo distante, café, curral, trabalho, almoço, trabalho, final de tarde na cadeira embaixo da mangueira, jantar simples, noite. Nesse ritmo, fui também resolvendo as coisas práticas que o sítio exigia. Fiz contato com um veterinário da cidade que veio ver a vaca e o bezerro, confirmou que os dois estavam bem, deu orientação de alimentação suplementar para a vaca recuperar o peso. Conversei com um vizinho que eu descobri existir a uns 2 quilômetros pelo caminho de trás. Um homem de uns 60 anos, chamado Geraldo, que criava porco e galinha e era do tipo de vizinho de roça que não incomoda, mas aparece quando precisa. Aquela presença discreta e confiável que o interior ainda oferece. Geraldo me mostrou onde tinha pasto disponível para arrendar se eu quisesse ampliar o rebanho. Disse que a cisterna do sítio era boa, mas que eu precisava verificar o registro de água municipal. Me emprestou ferramentas sem que eu pedisse. Só colocou encostadas no portão numa manhã com um bilhete curto. Use o que precisar, devolve quando puder. Eu devolvi tudo lavado e em 2 dias. Ele apareceu depois para pegar e ficou uns 20 minutos conversando encostado no portão, me contando sobre a região, as chuvas que vinham tarde ultimamente, o preço do gado, a estrada que ia ser asfaltada, segundo a prefeitura, prometia fazia 5 anos. Era o tipo de conversa que não resolve nada, mas cria vínculo. Que diz: você está aqui, eu estou aqui, nós dois fazemos parte do mesmo lugar. Precisei daquilo mais do que esperava. Foi numa tarde de quarta-feira que meu telefone tocou com um número que eu não tinha salvo. Atendi esperando ser o veterinário ou alguém da cidade. Dolores? A voz era jovem, um pouco tensa, aquela tensão de quem ensaiou o que ia dizer e na hora ficou com a frase enroscada. Sim, disse eu. Aqui é Marlene. Fiquei quieta por um instante. Depois disse: Marlene, boa tarde. Boa tarde. Uma pausa. A senhora me desculpa ligar assim. Consegui o número com minha mãe. Não tenho o que desculpar. Fico feliz que ligou. Outro silêncio pequeno. Eu deixei o silêncio ficar sem preenchê-lo, porque aprendi que às vezes o mais gentil que se pode fazer é deixar o outro achar o próprio ritmo. Eu ouvi, disse ela por fim, a voz mais firme agora. No dia que a senhora foi lá, eu ouvi a conversa da minha mãe com a senhora. Eu sabia que estava ouvindo, disse eu com cuidado. Ela ficou quieta um momento, absorvendo isso. Então a senhora sabe que eu sei, ela disse. Sei. Sobre o homem da certidão. Sei. Mais silêncio. Quando ela voltou a falar, a voz estava diferente. Mais jovem, menos ensaiada, mais do tamanho real de uma menina de 13 anos tentando processar coisa grande demais para o tamanho que ela tinha, embora fosse inteligente o suficiente para estar tentando. Ele era mesmo meu avô? O homem do sítio? Era, disse eu. Meu sogro, pai do meu marido. E o seu marido era meu meio-irmão. Já morreu. Faz 2 anos. Ela processou isso. Então eu não tenho ninguém dessa família, disse ela. E havia uma tristeza nua nessa frase, que ela não estava tentando esconder. Talvez porque não tinha ainda aprendido a esconder completamente. Talvez porque com mim, por alguma razão, não sentiu que precisava. Tem a terra, disse eu. O sítio tem o nome do seu pai na sua certidão. E isso tem peso legal se um dia você quiser usar. Não estou dizendo que deve, estou dizendo que pode. Silêncio. E tem você?
Ela perguntou, pequena. A pergunta me pegou de surpresa, não pelo conteúdo, mas pelo jeito direto, desarmado com que ela fez, sem rodeio, sem cálculo, com aquela honestidade de criança que ainda não aprendeu que certos desejos é mais seguro não dizer em voz alta para não correr o risco de não serem atendidos. Eu fiquei com o telefone na mão, olhando para a mangueira lá fora, para a sombra dela no chão que estava comprida de tarde, e senti alguma coisa dentro de mim que não tinha nome pronto, mas tinha textura, quente, firme, do tipo de coisa que quando aparece você reconhece como verdadeira sem precisar examinar muito. Tem, disse eu, simples assim. Sem condição, sem explicação, sem o tipo de ressalva que os adultos colocam para proteger a si mesmos antes de proteger o outro. Tem. Ela ficou quieta por um momento que eu achei que ela ia chorar, mas não chorou. Quando falou de novo, a voz estava controlada com aquele esforço específico de quem está aprendendo a segurar. Minha mãe disse que o sítio é bonito. Está ficando, disse eu. Ainda tem muito para fazer, mas está ficando. Ela disse que tem um limoeiro que ela plantou. Está carregado, disse eu, cheio de limão verde. Mês que vem vai estar maduro. Ouvi ela sorrir. Não vi, mas ouvi. Aquele som leve que a voz faz quando a boca sobe nos cantos. A gente pode ir ver? Ela perguntou. Um dia, eu e ela. Eu olhei para o sítio ao meu redor, para a casa torta e firme, para a mangueira grossa, para o curral onde a vaca e o bezerro existiam com aquela dignidade simples dos animais que não sabem que são testemunhas de nada, mas são, para o canteiro de tijolos embaixo da janela da cozinha que eu pretendia plantar de novo, para o pé de limão que eu podia ver do alpendre se me esticasse um pouco, para tudo que Cecília tinha plantado e deixado, para tudo que eu estava, aos poucos, regando de volta. Podem, disse eu, quando quiserem. Depois que desliguei, fiquei um tempo parada no alpendre com o telefone na mão e o fim de tarde dourado na frente. A vaca estava no curral e o bezerro corria perto dela com aquela energia de bicho jovem que ainda não entendeu que o mundo é cansativo. Corria em círculo sem motivo, pulava sem necessidade, parava de repente e olhava para o próprio reflexo na água do coxo com aquele espanto genuíno de quem ainda está descobrindo que existe. Eu olhei para ele por um tempo. Pensei nos meus 2 filhos que não ficaram. Pensei em como a dor deles estava sempre presente, mas havia se transformado nos últimos dias. Não diminuído, não fechado, mas mudado de forma. Como se deixasse de ser só buraco e começasse a ser também raiz. Como se a ausência deles, em vez de só definir o que eu não tinha, passasse a informar o que eu era capaz de oferecer. A atenção, a paciência, o tipo de presença que quem já perdeu o que mais amava, aprende a dar sem guardar, porque sabe que nada é garantido e que enquanto está aqui, vale a pena estar inteiro. Marlene tinha 13 anos e sabia que tinha um avô morto num sítio que ela nunca tinha visto e uma semi-estranha que tinha ido buscar a história da mãe dela e devolver. Ela tinha ligado para mim, tinha perguntado se eu estava disponível com a honestidade direta de quem ainda não aprendeu a fingir que não precisa. E eu tinha dito que sim, não por obrigação. Não por culpa de família, não por sentimento de dívida com o passado de Augusto ou com as omissões de Benedito. Tinha dito que sim porque era verdade. Porque havia naquela menina que eu mal conhecia algo que me falava numa frequência que eu reconhecia. E porque às vezes a vida oferece a possibilidade de ser presença para alguém, não por sangue, não por documento, mas por escolha, por afinidade de trajetória, pela simples e poderosa razão de que 2 pessoas se reconhecem e decidem que isso é o suficiente para construir algo. O sol foi descendo atrás do morro. O céu foi ficando daquela cor. Eu fui para dentro fazer o jantar. E enquanto picava a cebola no fogão, a lenha com a fumaça subindo pelo cano e o cheiro de brasa aquecendo a cozinha de Cecília,
a minha cozinha agora, eu me peguei cantarolando uma música que minha mãe cantava quando estava satisfeita com o dia. Baixinho, sem perceber que tinha começado, do jeito que as coisas boas costumam entrar, pela porta dos fundos, quando você está olhando para outro lado, sem avisar.